Será, Pisquinho, que o nosso corpo sabe que é feriado? Você acha? Não sei, mamãe. Você fala muita besteira. É? Fica quieta, mãe. Vamos dominar o mundo. Dominar o mundo. Pisco. Vamos? Tá bom, Pisco. Vou fazer sua vontade. E aí, gente? Vamos entrando. Vocês viram, né? Pisco hoje tá dominando o mundo. Vou dominar o mundo com ele. Vamos, Pisco. Pisco, eu tava reflexiva. Você estragou com a minha reflexão. Tava refletindo. Olha, ia falar uma palavra, ia inventar a palavra da língua portuguesa. Nossa. Tava aumentando o vocabulário com as minhas invenções. Sabe quando você acorda e fala assim, nossa, queria dormir mais? Se eu falar isso pro Rodrigo, ele vai dizer que ele sempre acorda assim. Eu não acordo sempre assim, não. Mas hoje, meu filho, se eu deitasse aqui nesse sofá, que eu dormia mais. Porque ontem abriu a comunidade, né? Aí a gente fica elétrico. Fica elétrico, demora pra dormir, tá? Vocês estão achando que só vocês ficam elétricos? Eu também fico elétrica. Então vamos lá, essa é a nossa aula ao vivo. Aula ao vivo, essa é a nossa live ao vivo. Live ao vivo é boa. Que tira dúvidas, tá? Você fala, me chama. Oi, Sanara! É nóis, 2 horas da tarde é nóis, hein? 2 horas da tarde... Não, tô maluca, gente, tá vendo o que é o sono? Então, vocês falam, me chama, que aí eu clico em vocês entram e tiram a dúvida, certo? E meus cabelos estão arrepiados. Preciso cortar o cabelo, tá ficando sem jeito. Bom dia, Regina. Me chama. Carol, não sei o que, Renato. Vou chamar você. A pessoa já falou, vou chamar ele. Carlos, Renato. Carlos com Z? É isso mesmo? Está conectando. Vamos lá. Vamos lá. Meu café tá bom. Ó, Carlos recusou. Carlos, tentou conectar com você, foi não. Não foi. Falem aqui, me chama, ou vai para sua internet melhor, Carlos, porque eu cliquei em você. Ficou, Paty. Eu vi, né? Quer dizer, você me mandou que estava no forno, não foi? Vamos lá. Me chama. Vou chamar você. Ivano... Não, é Ivan Oliveira. Vocês estão querendo que eu use óculos, né? Gente, não vai adiantar nada. Vamos lá. Não tem medo dos óculos, não. Já experimentei os óculos, fica bom. Fica estilo. Gente, o que é isso que todo mundo está recusando? Vocês falam, me chama, aí eu aperto, vocês recusam? É isso mesmo? Vocês estão de brincadeira. Por que é isso? Ivan, quando você fala me chama, eu clico em você e você entra. O outro também. Aí o Ivan pediu, eu cliquei, mas ele recusou. Oi, Bruninho, tudo bem? Nossa, Bruno, hoje eu falei assim, vou desmarcar o treino com o Bruno. Não vou desmarcar não, vou ser forte, vou fazer. Ah, tem que entrar tem que entrar, querido. Ah, só eu que boto minha cara bonita aqui, né? Cheia de remela, junto com o pisco. Não tá com remela não, tá? Porque minha mãe me deu educação e eu lavo o rosto de manhã, embora eu deteste. Gabriel, não sei o que, me chama. Tô chamando você, Gabriel. O negócio é o seguinte, a gente clica e vocês entram. Me chama. Me chama para vocês entrarem, baby. Gente, tudo bem, Gabriel? É Gabriel? Isso, Como é que você tá, Gabriel? tudo bem também. Você? Me fala, tudo bem, tô com sono. Tô com sono. Oi, Isso não é me hora diz. para ter sono, gente. Eu sou uma pessoa que acorda de manhã, mas assim, cedo. Mas eu acordei hoje com sono, sei lá, acho que me disseram que é feriado. Deve ser isso. Né? Me conta onde é que você mora e qual é a sua dúvida. Atualmente eu moro em Sorocaba. E normalmente você mora onde? Não, normalmente eu moro aqui, é que eu tô mudando, mas normalmente eu Ah, moro tá. aqui. Fala. Então eu já tô com fermento há algum tempo,
acho que deve fazer uma semana já. Eu tava com um que eu ganhei de uma amiga, que eu tava brincando de fazer pão com ele enquanto o meu tava crescendo um pouco mais, e agora eu tô com o meu. Eu tenho alimentado ele sempre, todo dia, na proporção 1:2:2. Ah, Só que eu tenho dúvida como melhor alimentar ele quando eu for fazer o pão para refrescar, para ele dar aquele bunzinho antes do pão, qual a melhor alimentação que eu posso você dar gosta em de questão de exercício? proporção, assim? Você gosta de exercício físico? Pessoa que pergunta um negócio nada a ver, né? Puta que Gosto, pariu. não Tô tenho ao vivo, feito, vou mas ter que gosto. falar com a maluca. Vou ter que responder. Não, você que Né? conhece. Que assunto você gosta? Me conta. Não, pode ser, não tem problema. Porque olha só, é que é uma boa analogia, né? Porque eu gosto. O que acontece? Às vezes, algumas pessoas, quando vão fazer uma prova, elas se alimentam de uma forma diferente, certo? Sim, Isso é um protocolo, não está errado. Mas tem outras pessoas que não, que elas têm uma vida anterior, onde elas se preparam todo dia, hoje, amanhã e depois, para como se fosse fazer uma prova. Então elas vivem uma rotina saudável, onde não interessa o dia que elas precisam fazer atividade, elas vão fazer e ponto, certo? Então, certo. imaginou os dois contextos, está todo mundo certo. Então, isso que você quer fazer, pode ser que exista sim, tem gente que gosta de fazer, eu não gosto. Por quê? Porque você acaba tirando o fermento de um padrão. Eu sou uma pessoa que, embora eu não goste de rotina, eu gosto muito de padrão. Principalmente com uma coisa que é muito selvagem, entre aspas, né? Que na casa de cada um de vocês é de um jeito. Se você alimenta todo dia, se você controla a temperatura, se você tem uma boa cultura, não precisa de nenhum artifício para lhe dar um boom a mais. Ele sempre vai dar em todas as alimentações, certo? Entendi. Se sua cultura tem algum problema, aí você começa a criar esses subterfúgios. Do tipo, preciso fazer alguma coisa para ser mais eficiente. Mas se a sua cultura já é eficiente, não precisa. Entendeu? Não quer dizer que não existam as outras coisas, mas na realidade eu acho que até as outras pessoas elas não se deram conta por que elas fazem isso. Por que algumas pessoas fazem isso no mundo? Algumas pessoas fazem isso porque elas estão ou numa temperatura fria e elas não estão afim de fazer uma estufa para dar Uhum. uma temperatura adequada para fermentar. E aí elas fazem alguns subterfúgios para a cultura fazer mais rápido, elas alimentam com mais fermento. Tem muito jeito de mudar o mecanismo da fermentação, né? Além de Sim, sim. tempo e temperatura. Mas quando você mexe em quantidade, é meio anabolizante. Porque nas situações normais, né, na CNTP, condição normal, temperatura, pressão, você consegue dominar aquele seu pote e imprimir nele o que você quiser. Sem precisar, tipo, vou fazer meu pão. Agora eu vou fazer, jogar o pó de pirim-pim-pim lá e vai tudo ficar melhor. Não precisa. O que é o pó de pirim-pim-pim natural para você ter a sua cultura sempre, sempre com desempenho bom? Você já faz, você alimenta todo dia. Agora eu preciso saber, você controla a temperatura da sua cultura? Não. Então você precisa começar a fazer isso. Isso é o que vai Vai fazer o mais diferencial. no olhômetro e na temperatura de casa. Tipo, se eu sinto tá mais gelado, eu boto ele mais pertinho da janela, de onde bate o sol da manhã, assim, pra Você já tentou? ele. Você já tentou ir no Diga. shopping depois da pandemia, assim? Estamos ainda na pandemia, né? Você Ah, já não, foi já no fui, shopping? fui. Você passou, não sei, aqui no Rio, tem um negócio que eu achei até muito moderno para minha cidade, que a minha cidade não é moderna assim, não. São Paulo é muito mais. Rio é praticamente uma praia, né, gente? Vamos combinar, né? Eu sou carioca, tenho que admitir. Só Eu cheguei trabalha lá. depois de entrar no mar. Eu não, né? É, Porque eu trabalhei aí uma época, era bem assim. a minha cutis, você vê que é uma pessoa super praiana, né? Nossa, cor do verão eu, sempre, todo dia. Cor do verão sou eu. A mulata do verão sou eu, praticamente. Sou eu aqui. Então, olha o que acontece. Quando a gente entra na porta do shopping, agora não tem mais aquele cara apontando aquele negócio para você, não. Você vai para um dispositivo que é tipo um totem, já viu? Aí Uhum, você fica já, em já. frente do iPad, aí ele centraliza assim, verificada. Aí, pum, aí você entra, né?
Aí a gente foi ontem, eu fui com a Maria Luísa, porque precisava trocar um negócio. E aí ficava verificada. E a gente ficou brincando, olha que sacanagem. A gente ficou brincando lá. Conforme ventava, abria a porta, a nossa temperatura alterava em ponto 2, em ponto 1. Olha como é que são as coisas. Por isso que eu estou te dando esse exemplo. As pessoas precisam de uma medida para a gente saber se está com febre atualmente por causa desse motivo, né? Porque pode ser um indicativo que você esteja com alguma coisa. Então a gente precisa saber a temperatura do fermento. Você precisa não ficar só sentindo, tá frio na minha casa, tá fresco. Você precisa quantificar essa temperatura, certo? Formalizar. E aí, o que são temperaturas boas? Acima de 24 até 28, 29 é legal para você deixar o pote. Não é ruim. Você vai dar uma temperatura muito boa para Saccharomyces, que é o principal agente que aumenta o volume lá no pote. E aí você vai ter isso aí que você quer, de forma natural. Mas você vai ouvir de algumas pessoas assim, ai, não pode colocar no quente o pote, porque o fermento vai ficar viciado. Gente, viciado em quê? Você pôr crack em vez de farinha. Eu botei melhorador no pote, né? Isso que é viciado, né? Botar alguma coisa lá. Botei fermento biológico no pote. Já ouvi isso também, tá? Nunca faça isso. Então, é assim, se você der a temperatura ideal que ele gosta, é como as pessoas que plantam. Elas escolhem uma época para plantar determinadas coisas, fazem rodízios. Quem vive só de agricultura sabe que alguns produtos não vão dar o ano inteiro, principalmente quem trabalha com orgânico. Então, às vezes, eles alternam. Então, se a gente tem uma cultura que é sujeita à temperatura, por que não proporcionar um ambiente sempre com a mesma temperatura? Isso não é tóxico, certo? E você consegue observar. Se você ficar mudando farinha, mudar a quantidade de alimentação, você, além de gerar outro tipo de atividade, lá no seu pão no final, pode ser que não tenha o mesmo sabor. Pode ser, tá? É isso. Então, isso é o que eu acho. E como você já alimenta todo dia, não é difícil para você inserir a temperatura no seu contexto. Ele tem uma alimentação até, um crescimento até bem regular, assim. Normalmente ele, em 3 horas, ele já está duplicando ou quase ali, para chegar no cume. Então, isso também é importante você saber. E aí, como você. E olha só, eu estou te falando isso e eu nem faço essa alimentação que você faz, porque o que eu acredito? Eu acredito tempo, temperatura e método. Com o método, a diluição pouco importa. Lógico que você tem as preferências. Se você prefere essa, tá dando certo para você, ok. Mas depois você experimenta outras até você achar a que você mais gosta. Que eu acho que é assim que vocês deveriam fazer, né? Porque às vezes a gente só faz uma vida inteira e fica meio bloqueado. Mas resolveu sua dúvida? Resolveu. Agora tem um anabolizante que você pode ouvir por aí e não caia na tentação de fazer isso. Seu fermento é 100% branco? Não, eu comecei com ele misto. Mas já trocou? Tá. Faz uns 2 dias que sim. O que acontece? Muitas pessoas falam, coloca um pouco de farinha integral. A farinha integral vai dar mais atividade, mas isso vai ser momentâneo. Porque você deu uma nova comida, né? Sim. Então, é aquela coisa, você deu uma coisa diferente para a cultura. Isso também é uma muleta. A não ser que você sempre faça com farinha integral. Isso não é uma muleta, isso é outra coisa. É outro tipo de fermento. Agora, se você tiver sua cultura com farinha branca e você ouvir isso, isso também é uma muleta. Porque você vai dar momentaneamente uma atividade, mas isso não vai perdurar, certo? Então, eu posso, no caso, fazer isso só para uma isca que eu for tirar para fazer aquele pão e a madre ficar lá no normal pode. Dela do branco. Até pode fazer, só que aí você vai ter que entender uma outra coisa. Essa dúvida é muito boa. Quando você faz isso, se você não conhece uma grande variedade de padrões de fermentação, você vai fatalmente perder esse pão aí que você inventou moda. Perder, que eu digo, ele vai funcionar em outros tempos e ele vai passar. Por quê? Porque quando você altera a comida, você altera a dinâmica do fermento. E aí só que você não altera a dinâmica na sua cabeça. O ser humano é lento. O ser humano é muito lento. Então, o que acontece? O ser humano, ele é rápido na ação, mas ele é lento no raciocínio. Porque ele pega e muda. O que ele tinha que pensar? Vai ser tudo diferente, mas ele não pensa isso.
ele continua fazendo tudo exatamente igual como ele fazia com o outro. E aí ele erra. Então, eu já estou te falando, no dia que você fizer isso, tem que entender que não vai ser igual ao que você faz. Vai fermentar diferente, textura diferente, sabor diferente, tempo diferente. E aí que o bicho pega. Pode fazer. Só que aí você vai ter outro padrão. Certo? Mas pode fazer. Certo. Muito boa a sua pergunta, hein? Pode falar. Obrigado. Não, só isso mesmo. Resolveu sua vida? Resolveu a vida. Isso. Não consegue muleta. Se você já está aí nesse caminho, se você não se inscreveu no evento, se inscreve. Você vai gostar. Garanto para você. Escrevi ontem, na real. Eu perdi o dia certo, mas escrevi ontem. Mas eu ainda vejo dá tempo. atrasado. Hoje você vai entender por que esse pão aí que a gente faz em casa é 1000 vezes melhor. Por que ele é o melhor pão do mundo. Que as pessoas são meio loucas. As pessoas acham que o melhor pão do mundo é o meu, né? Sabia disso? Eu tenho um grupo de haters, adoro eles. Eles falam assim, ai, mulher convencida, acha que o pão dela é o melhor do mundo. Eu falei, nossa, que povo recalcado. Não entendeu que a gente está falando de uma coisa muito maior, né? Que é o pão que as pessoas estão fazendo em casa, né? Sim. O povo é louco. Você hoje vai ver, lá no episódio eu falo, depois que você olhar as figuras do intestino, você nunca mais vai esquecer aquilo. Garanto pra você. Recomendo. É meu capítulo preferido. É verdade. Eu tenho uma queda por medicina. Tenho. Eu interajo bem com os meus amigos médicos. Eles sabem disso. É verdade. Todo mundo tem uma loucurinha. Muito obrigada pela sua dúvida, viu, Gabriel? Eu que agradeço. Gostei muito. Obrigado. Espero que você continue fazendo seus pães, viu? Não, vou continuar. Tchau, Tem 12 tchau. ali que estão crescendo antes de assar. Então tá bom. Bom dia pra você. Se cuida. Para você também. Tchau, tchau. Boas dúvidas do Gabriel, hein? Tem tempo que alguém não pergunta umas coisas assim, viu? Viu como é bom? Você fala com a pessoa pega e fala, e se eu fizer isso? Isso é bom. Isso é muito bom. Essa minha xícara... então, essa minha xícara é Luiz Salvador. Já contei a história do Luiz Salvador para vocês, né? Luiz Salvador é uma fábrica de cerâmicas e tem umas estampas. Assim, é tudo pintado à mão. Tem máquina não. São as pessoas lá pintando mesmo. E tem uma estampa que eu gosto muito. Só que essa estampa só tem... tem uns 2 anos que o cara falou pra mim que só tinha 2 senhorzinhos ou 3 pintando. Que são essas aqui, né? Nossa, essas aqui são meu xodó. Além de me lembrar da minha mãe, que era a estampa preferida da minha mãe, eu acho muito lindo, né? O cara falou que demora muito pra pintar. Queria um aparelho todo, só com isso aí. Essa pessoa é meio louca. Não é? Eu acho lindo, Luiz Salvador, lindo. Se eu tivesse uma casa, eu teria um abajur com esses negócios assim. Viu, Rodrigo? Rodrigo, eu acordei com um sono que tu não tem ideia. Acontece. Queria até ficar dormindo mais na cama. Tá vendo? Vamos lá. Fale aí, como entrou na comunidade? Se você não recebeu os links, você pega e entra no Facebook e bota assim, imersão melhor pão do mundo. Você vai achar a comunidade. Você bota imersão, o negócio já te mostra, assim, tá? Tipo, vem aqui. Ele já te suga. Aí você pede para entrar. Pães artesanal, Almeida, me chama. Vou chamar você. Deixa eu ver se alguém não chamou antes. A Roberta, não sei quem, chamou aqui. Vou chamar a Roberta, que tem um campo de flores aqui. Roberta. Depois eu chamo você, pães artesanais. Tá? Oi, Araújo. Vamos lá. Chamei você, Roberta. Olá, Tudo bom bem, dia. Roberta? Bom dia. Como é que você está? Tô ótima, Tô feliz em Tem um gato lá atrás? entrar na imersão. Tem um gato? Hã? Não. Eu que tô vendo coisa. Achei que era um gato. Olha só que pessoa que enxerga. Não, tô no escuro. Vamos melhorar aqui. Me fala onde é que você mora e qual é a sua dúvida. Eu moro em São Paulo, eu tô brincando de fazer pão já faz um tempo, mas eu sou aquela de uma receita só. Sucesso, tenho vendido, mas eu quero aprimorar, quero crescer um pouquinho. É bom, Não né? entendo essa coisa da fermentação longa, também tem um problema que às vezes passa a fermentação e o pão fica estranho, não sei se eu entrego ou não entrego. Entreguei, a mulher elogiou, fiquei feliz, mas eu falei, semana que vem ela vai ganhar um pão bom. Então eu queria entender, primeiro
essa coisa da fermentação longa, depois essa história também da fermentação passada. Meu pão fica ruim, ele fica mais úmido, mas as pessoas gostam. Eu, particularmente, acho que é um pão ruim, mas vende até, vendeu. Então, a sua dúvida é sobre o pão passar. Se é ruim ou é Sim, bom. Eu vou te falar que se eu sim, tivesse que escolher entre um pão passado e um pão que não fermentou, eu preferia o pão passado, né? Porque o passado, sim, ele só vai também. perder na estética, geralmente. Ah, mas ele também fica úmido, né? Sim, Meio. porque ele como você passou um pouco mais do tempo, dependendo do seu fermento e da farinha que utilizou, vai ficar ligeiramente mais ácido. Mas não é uma acidez que as pessoas percebem, mas interfere na textura da massa. E aí vocês acreditam que fica mais úmido. Mas eu posso te falar, o que todas as mulheres e pessoas que trabalham com estética lutam para manter na pele? Hidratação. Sim, Todos os cosméticos mais revolucionários são através de micropigmentos que penetram e vão hidratar não sei quantas camadas da sua pele por X horas. Eu comprei um de 72 horas agora. Entendeu? Porque agora minha filha me corrompeu nisso. Aí eu comprei um negócio que eu não boto nada no rosto, mas a minha filha falou para mim que eu tinha que botar. A minha filha tem 16 anos, olha só. Aí ela falou assim, não, mãe, tem que hidratar. E eu tenho uma amiga que também estuda estética. Ela falou, não, Nanda, sua pele é linda, você não pode estragar sua pele, tem que começar a hidratar. Ela falou, ai, tá bom, suas chatas. E aí eu fui ler, fui estudar, porque eu gosto de ler essas paradas. E aí eu tô te falando isso e achei muito parecido com o pão. Que eu falei assim, nossa, a gente envelhece que vai perdendo hidratação, né? E por que algumas pessoas têm uma pele boa? Porque elas, fora delas se hidratarem muito, elas retêm. O que é o pão que eu acho bom? Eu acho um pão bom, um pão que foi bem assado e não ressecou o miolo, manteve umidade. Olha aí, não é parecido com o lance da estética da pele? Eu achei totalmente. sim, Preciso total. contar para os alunos isso. E quando o pão vai envelhecendo, ele não vai ressecando naturalmente? Conforme a gente vai cortando. Sim, Então, por que um pão que sai com uma umidade no miolo não é interessante? Eu acho maravilhoso. É tudo uma percepção de paladar e gosto. Tem gente que já quer tirar o pão mais seco do forno. É um pão que vai envelhecer mais sofrido. Se os seus clientes estão gostando, eu não mudaria. Mas você também tem que fazer muito o não, que você não, gosta, não é? Então é não, eu assim, não quero passar porque ele dá aquele aspecto pão bolo, né? Ele não dá, ele não cresce no forno. ah, Não então fica um, você tá com. né? Então você tem mais um outro negócio. Você tá passando muito até colapsar. Quando ele não nem consegue saltar. Aí é diferente. Tá me ouvindo? Vai lá para o seu roteador. O que você tá falando é bom. Você tá conseguindo ouvir? Não tá ouvindo? Vamos ver se você tá ouvindo. Tá conseguindo ouvir? Acho que ela não tá me ouvindo. Vê se você consegue ouvir. Senão eu tiro e você entra de novo. Tá ouvindo? Acho que ela não tá ouvindo. Eu vou te fechar e vou te chamar de novo. Peraí, que a dúvida dela é boa. Roberta. Tudo bem. Ah, não, já voltou, já voltou. Já tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Ai, Nanda, eu perdi, Não, eu não sumiu o falei. som Eu não aqui. falei. Você tá me ouvindo agora? Agora sim. Aí ela bota a orelha lá. O que acontece? Essa sua dúvida foi boa, porque você agora me explicou o seu miolo, tá? O que acontece? Se você quiser, eu te tiro e explico. Você prefere? Eu acho que sim, porque Tá. saiu ruim, Aí você a me dá, ligação. aí você me dá um ok nos comentários, tá? Vou te Tá tirar. ok. Peraí. Olha só, Robertinha. O negócio é o seguinte. Quando você está fazendo pão, quando você coloca o pão no ponto ideal, ele vai saltar no forno, vai ter a estética, e vai ter o desenvolvimento e vai ter um miolo. Nessa condição, eu não asso até deixar o miolo seco. Meu miolo sempre tem um pouco de umidade. Então, essa vamos dizer que é a situação Gisele Bündchen.
Aí depois, o que acontece? O pão que passa, o pão que fermentou um pouco a mais, mas o miolo tá bom. Lá no forno, ele até salta, mas ele não abre a pestana, mas ele tem um pouco de crescimento, desenvolve e o miolo não fica como você falou, tipo um bolo, certo? Isso é um tipo de pão que passou. E o miolo é gostoso. Então é desse pão que eu estava falando até agora. Mas tem um outro segundo pão que passou, passou a mais. O que é passou a mais? Você deixa ele passar num ponto que ele não consegue expandir muito no forno e aí fica com esse aspecto de bolo, né? Mas ele é fofo, tem umidade e está fermentado. Ele não é ruim, mas eu entendo o que você falou, que fica. Eu entendi o tipo de umidade que tem e o aspecto. O que é a solução? A solução é você, primeiro, tentar dar um passo para trás e ir para o anterior, para o que não passou tanto. E aí você diminui o seu tempo de fermentação. Se você utiliza a geladeira, ok, você vai contar menos horas lá. Se você não utiliza a geladeira, começa a utilizar. Não utilizo a geladeira, faço do lado de fora e não tenho termômetro. Você precisa ter o termômetro, certo? Me dá um ok aqui. E o que acontece? Essas texturas de miolo também tem que ficar atento a o tipo de farinha que você tá. Porque assim, vamos fazer de conta que eu estou com a farinha A, lá do mercado. Não é nenhuma farinha importada. Mas no mercado tem farinha ABC. A farinha A, ela aguenta mais horas que a farinha B. Como é que você descobre isso? Exatamente fazendo o que você está fazendo. Você faz os pães, precisa anotar e observar o miolo quando corta, certo? E aí você vai diminuindo o tempo. Porque muitas vezes vocês acham que não conseguem fazer os pães por conta dos pães, das coisas que vocês fazem no final, que ficam com aspecto de bolo, não sei o que, não sei o que, porque vocês estão jogando muita água e estão deixando fermentar muito tempo. Se vocês colocarem menos água ou fermentarem menos tempo, vocês vão conseguir fazer. Vocês entendem? Tá, Paty? Ouviu? Paty não, Roberta. Tá? Então, observa no evento para você ver que você consegue fazer e que provavelmente você está abusando no número de horas que está fermentando. Então, isso é uma coisa que você já hoje pode mudar. Fermenta menos. Se você faz mais de um pão de uma vez, pega um exemplo. Hoje você está fermentando, sei lá, 15 horas. E está acontecendo isso. Você vai pegar e fermentar 13 horas. E um outro você vai fermentar 12. Você entende? Faz um teste de diminuir o número de horas para 2. Diferentes pães, se você está fazendo mais de um, que aí você consegue, numa mesma leva, observar quem vai ficar com o melhor miolo, certo? E o importante é que você já está fazendo o pão e chegando num processo final. Que aí agora você precisa o quê? Ter um método, ajustar. Agora eu entendi por que você falou que você estava só na receita e precisa aprimorar. É problema de fermentação. Às vezes até de dominar o seu fermento. Mas aos poucos você vai ajustando. Certo, dona Roberta? Ah, esqueci de dizer que essa sua foto com girassol é muito bonita. Quando eu viajei, não consegui fazer foto com girassol, não. Nem sei onde é que é o seu girassol, mas eu passei uma vez por um campo de girassol, né? Mas tinha muita abelha, né, Rodrigo? Dava não. Era muito lindo. Era lindo, mas tinha muita abelha. Lavanda já tinha abelha pra caramba, já não rolou. Certo? Fale aí, me chama. Entendeu, Roberta? Foi? Deve ter mexido em algum botãozinho aí no seu telefone, por isso que saiu do seu áudio. Que eu tava te ouvindo. Tá? Nananá. Participa do evento que você vai entender. Muito bom, Bárbara. Fale aí. Me chama. Quem é outra pessoa que me chama? Que isso? É isso mesmo que eu tô vendo? Você acordou e tá comendo bombom? Doutor Hotel tem que realmente cuidar de você. Por favor, doutor Hotel, me ajuda. A pessoa acorda comendo bombom. Gente, o Rodrigo está comendo bombom de café da manhã. Se eu soubesse disso, eu não tinha trazido bombom para você. Achei que era para você comer assim, com cafezinho, de tarde. Não, cafezinho não de manhã, pô. Como é que pode, gente?
Ops, cortou. Meu pão fica com o miolo e leve e úmido. Vamos lá, fala e me chama. Hoje as dúvidas de vocês estão muito boas, viu? Gostei muito. Vou lá pro final. Fala, me chama, que eu clico em você e chamo você. Ah, me chama. Tem uma pessoa aqui que falou. Me chama, bombom. Vamos lá, me chama. É Edson Júnior. Tô clicando em você, Edson Júnior. Cheiro de planta. Você não tá sentindo, não? Como se tivessem cortado aparando de jardim. Já sentiram? Cheiro de aparando de jardim? É que como quando corta as folhinhas, sai cheiro. Nossa, tem alguém cortando na rua. Às vezes tem poda mesmo. Eu sinto o cheiro de poda. Do que estão cortando as plantas, gente. Sentia de tudo. Oi, Nanda! Não acredito. Tudo ótimo. Muito bom. Tô vendo que você tá mais animado do que eu. Você tá mais Caraca, eu sou sempre assim, Nanda. Eu também, só que hoje eu tô não acredito. Meu coração tá saindo pela boca. Você não acredita. São ótimos. Caraca, Nanda, não acredito que você me chamou. Que legal. Você falou, me chama. Falei muito, me chama. Pelo amor de Deus, eu falei. Me conta, onde é que você mora e seu nome, que eu já esqueci de novo. Tá, eu sou Júnior. Meu primeiro nome é Edson, mas nem minha mãe me chama de Edson. É mesmo? É, ninguém. Eu sou Júnior. É decorativo. É decorativo, não sei nem por que tá lá, mas tudo bem, tá lá. Porque alguém é o Edson. O pai, né? O pai. Então, aí as pessoas botam, assim, vamos chamar de Edson Júnior. Aí tudo bem. Exatamente. E aí só chama de Júnior. Pode Júnior. Nunca ouvi minha mãe me chamar de Edson na vida, Sério? Juro, nem quando tá brava. Sabe aquele negócio quando chama de Edson que tá brava? Nunca, é Júnior. É Júnior também? Caraca, essa daí. Então fala assim, mãe, por que você não botou Júnior logo? Pois é. Nandinha, que legal. Me fala aí sua dúvida. Vamos lá. Bom, eu tenho várias dúvidas, né, Nanda? Várias. Mas assim, eu tô fazendo agora o pão conseguir. Eu anoto tudo, temperatura de tudo, temperatura da minha cozinha, temperatura da minha massa, temperatura da minha geladeira, que hora eu comecei e tal. Eu comecei a hidratar, consegui aumentar a hidratação do meu pão com a Anaconda 70%. Uhum. Ontem eu fiz um e na segunda dobra ele já estava criando uma super resistência. Sabe quando já estava difícil de fazer a dobra? Uhum. Então assim, você fala, claro que se já está criando uma resistência, já dá, não precisa fazer a terceira, a quarta, porque tem uma receita, isso é um método. Então, já posso, fiz a segunda dobra, já criou uma resistência, bolear a partir daí e deixar a fermentação acontecer? Você testou se tem ponto de véu? Eu sempre testo ponto de véu, mas eu não sei se eu tenho essa sensibilidade, porque eu puxo, faço até os dedos atrás, bato, ele faz sei lá, ele rasga às vezes. Ele forma a película, mas assim, eu não sei se é realmente um ponto, eu não sei ainda qual que é a textura do ponto de véu. Ele faz a película, ele rasga, então, às vezes ele rasga limpo. Se você tá numa temperatura de 22, 24, a sua massa ela é flexível para você puxar devagar, espichar e espichando, até ficar fininho e você conseguir manter aquilo sem rasgar. Tá. Quanto mais resistente, quer dizer que está mais elástico. É como se a malha desenvolveu mais. Tá. Então, isso que vai mostrar na mão, que tem algum volume de alguma coisa aí. Será que é a rua? Que lugar Nossa. Não, parece um rádio. Parece uma TV, sei lá. Não, eu moro bem em frente a uma avenida e faz bastante barulho. Agora sumiu. Sumiu? Não. Sei lá, continua. Eu escuto. É o retorno do meu som? Pode ser. Porque eu tô te ouvindo super bem. Acho que é. Mas olha só, o que acontece é o seguinte. Aquela massa, quanto mais você fizer o testezinho do véu e ela resistir sem se rasgar, é que você já desenvolveu bem. Tá. Isso é na mão.
Tá. Na máquina, as É. pessoas vão batendo mais. Tá. Então, a pessoa para a máquina, pega um pedacinho, puxa, e ela, por isso, vai vendo quanto que ela vai bater mais ou não. Ou se ela vai parar e vai continuar com dobras. Então, Certo. tanto na Entendi. máquina quanto na mão, precisa ver Uhum. a textura da massa. E com o Sim. tempo, você vai entender que você não pode puxar com muita violência, senão ela rasga. E aí você Tá. sempre fica achando que precisa ir mais, porque está sempre rasgando. Ou você acha que nunca consegue chegar no véu. Isso é um problema, Tá. tá? Então, se você Entendi. já fez, viu o véu, a sua massa está bem desenvolvida, você vai fazer a bolinha, dependendo do tipo de pão, vai fazer a pré-modelagem, né? Vai Sim. deixá-la descansar para modelar e colocar na forma, no cesto. Se for pãezinhos individuais, aí depende da massa que você está fazendo. E vai Tá. fermentar, Tá. certo? Certo. Certíssimo. Uma outra coisa. Eu estou fazendo a autólise, porque está muito quente aqui em Jundiaí. Eu sou do interior de São Paulo. Dentro da geladeira. Não tem problema, né? Para mim não tem, mas tem uma pessoa da seita que diz que tem. Eu não sei por que eles dizem que tem. Porque assim, se você pegar a sua massa, o importante é que ela não fique dura, geladona, sabe? Sim. Se você está conseguindo refrescar, deixar essa massa entre 10, a amplitude é grande mesmo, entre 10 e 20, eu acho Tá. muito bom. Tá. Porque Tá. se você começa a fazer a autólise numa temperatura já alta, 24, 25, pô, quando você for fazer a mistura vai ser uma meleca. Sim. Sim. Porque você vai colocar um fermento que já está numa temperatura acima de 24, que é aquela massa do fermento, e aí ainda Sim. tem temperatura ambiente, se não tiver um tempo fresco ou você não tiver no ar-condicionado, vai dificultar a sua vida. Não tem problema. Você protege com um saco, Sim, ou faço isso. uma caixinha com tampa, para não Aham. ressecar. Tá, legal. Eu tô fazendo isso. Depois de ter te conhecido e começar a seguir você, eu comecei a fazer tudo em geladeira. Eu não fazia. Eu fazia Conseguiu autólise melhorar? fora. Eu fazia tudo fora, só fermentava na geladeira no final. Entre as dobras, tudo temperatura, a famosa temperatura ambiente. Mas ambiente da onde? Que você fala, do Canadá, do Brasil? Aí eu Pois é. comecei geladeira e começou a ficar legal. O que eu não tô conseguindo são os alvéolos. O pão tá saboroso, tá macio, às vezes abre pestana, mas os alvéolos eu não consigo fazer tão legal. Pode ser que você tenha exagerado na geladeira. Pode ser tempo de geladeira, eu acho, né? Não, A minha... a temperatura da sua massa. Às vezes você ficou tão ligado na geladeira, se abraçou tanto a geladeira, que você está gelando demais a massa. Então tem que ter um meio termo. A gente usa a geladeira como se fosse um ambiente com ar-condicionado da produção. Tá. Na produção, o ar-condicionado não é muito frio. Sim. Ele é fresco, tipo, fresco de quanto? Fica no máximo em 23, 24. A não ser quando você vai usar manteiga. Aí a galera bota para você congelar, entendeu? Tá. Mas a geladeira é o quê? Você tem que botar na geladeira, mas você tem que olhar a temperatura da sua massa. 10,6 de geladeira, 11 graus na geladeira, mas eu precisava ver a massa. Pois é, se sua massa ficar muito fria durante o processo, você tende a ter dificuldades para fermentar quando você for guardar na geladeira. Precisa que essa massa passe dos 24 durante o seu manusear dela. Ah, tá. Porque entre as dobras eu ponho na geladeira e ela cai bem a temperatura. Mas você pode botar, mas às vezes você vai botar numa primeira dobra, na segunda não, você vai alternando. Então esse negócio, vocês que tem que ver na realidade de vocês. Entendi. Entendeu? Porque eu tô fazendo todas as dobras e pondo na geladeira, ela tá ficando muito gelada. Pois é. E aí você acaba tendo menos fermentação. E aí lá no final na geladeira, vocês acabam não tendo tanta paciência, porque vai precisar fermentar mais. Tá. Entendi. Aí sabe o que as pessoas falam? A maluca manda botar na geladeira e não fermenta. Pois é, mas assim, eu mando botar na geladeira, mas vê a temperatura da massa, né? Tá. E qual é o ideal da temperatura de permanecer entre as dobras de temperatura? Vai depender da farinha que você está usando, Tá. do lugar que você está, do tipo de pão que você está fazendo. E vai depender também do número de horas que você quer fermentar lá na geladeira. Tá, entendi. Quanto mais você sobe essa temperatura,
Dependendo da temperatura da sua geladeira, você vai fermentar mais ou menos horas. Porque olha Tá. que interessante. Se a sua geladeira estiver muito fria, você consegue fermentar mais horas. Mesmo Sim. estando quente do lado de fora. Mas Tá. precisa testar essas coisas. Olha as duas Eu- temperaturas que você... não é complicado? A Muito. pessoa a pessoa escuta e fala assim, caraca, é complicado. É que cada um na sua casa, Sim, conforme vocês vão praticando dentro do mesmo método, vocês começam a entender isso. Por isso que eu falo que o sim, evento são os primeiros passos. Porque é impossível no evento você conseguir ver todas as variações dentro da sua realidade. sim. É Tá, muita vamos variação, lá. é muita Pois é, coisa. porque você pode mexer na geladeira, você pode Sim. mexer na temperatura da sua massa, você pode mexer Aham. nas temperaturas durante as dobras, durante a mistura. Então, é muito lugar para você mexer, Sim, sim, certo? Então, faça certo. os testes e a temperatura ideal não existe. Existe você saber o que você quer depois e que massa você está trabalhando. E aí você Tá. tem as recomendações, que sempre podem ser Aham. quebradas. Tá bom? Sim, sim, não, tá Muito ótimo. bom. Muito boas suas dúvidas, viu, Júnior? Bri- Obrigado, Nanda. Nossa, cara, eu adoro você, você é demais. Eu falo que você é minha malvada favorita. Ai, obrigada, viu? Aqui em casa a Marilisa fala que eu sou o grupo. Mas porque você é firme, não tem mimimi, e eu gosto disso, eu acho muito legal. Tô aprendendo demais com você. Parabéns. Que bom, muito obrigada. Eu sou assim na vida real, apesar que Que legal. a minha filha fala que eu sou mais doce, né, Rodrigo? Ela fala que eu não sou tanto assim, mas eu sou assim. É porque ela já deve ter acostumado, tadinho. Você é demais. E o Rodrigo deve ser um anjo também, né? O Rodrigo é um anjo. É um anjo. É um anjo que acorda comendo bombom de pistache na minha frente. É um demônio, praticamente, né? Porque Sensacional, eu adoro. isso aqui, por qualquer dieta, não dá, não. Eu tenho que ter Não dá. muita força de vontade, gente. Vocês não têm que parar de ter pena do Rodrigo. A pessoa acordou comendo bombom, aqui, comendo bombom. Sensacional. Doce de café da manhã eu adoro. Gente, Eu vocês são adoro. mutantes. Mutantes. Isso não é normal, gente. Eu vou conversar com o Nanda, meu médico, eu vou falar com ele. Você é sabia? duas. Agora vale a curiosidade. E meu médico me explicou que quando a gente tem muita vontade de comer doce, é porque a É. gente tem um desequilíbrio lá no intestino, que o nosso corpo pede doce. Sim, Porque quando ele fez normalmente a minha quebra de carboidrato. Aí ele falou pra mim que ele entende quando eu tô com fases. Ele fala assim: Nossa, eu tô com muita vontade de comer doce. Ele, eu sei, eu tô vendo seu exame aqui, eu já esperava isso. Aí eu falo: Nossa. Aí ele me explicou isso. Eu fiquei Sim, chocada. Ele sabe de sim, tudo. Ele olha meu exame, ele sabe de tudo. sim. Aí ele faz os mecanismos para eu não ter essa vontade, porque eu não quero ficar comendo doce o tempo inteiro. Não quero, não. Ah, muito obrigada, viu? Eu Gostei que muito de agradeço de você, coração, Nanda. Edson Júnior. Tá bom? Obrigado, Nanda. Bom dia. Para Tchau, você tchau. também, um ótimo dia, um ótimo feriado. Obrigada. Tchau. Adorei. Esqueci de perguntar se ele gostava de coisas da Índia ou de yoga, que tinha um quadrinho lá no fundo. Vontade de doce também pode ser zinco. Eu não tenho zinco baixo, não. É meu o Rodrigo tem. O Rodrigo tem. Eu já me livrei do zinco baixo, graças a Deus. Não, mas agora eu não tenho mais vontade de comer doce quando eu acordo. Pelo contrário, eu não acordo. Mas assim, me irrita ver uma pessoa comendo um bombom de pistache na minha frente, que eu sei que é gostoso de manhã. Isso me irrita. Me irrita profundamente. Você tem que trabalhar em você mesmo. Mas eu trabalho dentro de mim mesmo. Eu trabalho ficando irritada. Eu me permito ficar irritada. Se permitam sentir ódio e raiva das pessoas que acordam comendo bombom de manhã na frente de vocês. Se permitam. Isso é saudável, tá? Não é saudável você ficar fingindo que tá tudo bem, que você é super relax e as pessoas podem comer de tudo na sua frente. As pessoas podem comer tudo na minha frente, mas às vezes eu fico com raiva. Né? Porque não é normal isso. Isso não pode ser normal, gente. Alguém conviver com você e é assim nessa vida, né? Não é normal isso. Não é normal. Você sabe que não é normal, né, Rodrigo? Tá vendo? A pessoa já falou aqui um negócio amanhã que você sabe. Que a sua consulta é amanhã. Ele falou que tá comendo tudo antes da consulta. Coitado do Dr. Tel, gente. Dr. Tel, se cuida, tá? Mas esse negócio daí do intestino é verdade, gente. Muitas coisas que a gente tem, vocês vão ver até no episódio de hoje, é tudo lá no intestino. Gente, depois que vocês olharem isso, vocês nunca mais esquecem. Vocês precisam ter noção de que aquela imagem tá na minha cabeça há anos. Tipo assim, uns 7 anos tá na minha cabeça aquela imagem. Entendeu? Vamos lá.
Fala e me chama, que dá tempo de chamar ainda. Ai, o melhor é acordar. Mas o brownie da Malu não é muito doce. Esse aqui é um chocolate ao leite, cheio de açúcar, gente. Cheio de açúcar. Vamos lá. Agora eu tô numa fase muito boa. Tô numa fase muito boa porque eu não tenho mais tanta vontade de comer doce. Se eu não tenho vontade de comer doce, se ele não é necessário para a minha vida, eu sei que eu tô melhorando. Eu sei que eu tô chegando lá. Quando eu começo a ter essas vontades assim de comer o mundo, dominar o mundo junto com o pisco, meu filho, aí acabou. Aí eu já sei que... era a imagem de Buda. Aí, a pessoa é louca, a pessoa não sabe nada. Eu vi que era alguma coisa assim, meio índia, meio, né? Good vibes, né? Guru me chama. Guru me chama. Cadê? Vamos lá. É para chamar você, Tatiana? Vou chamar você. Gente, eu adoro. Ele é um dos personagens favoritos. Vou botar ele hoje nos stories. Rodrigo, você sabe que você é um Minion, né? Tudo bem? Oi, Tati. Oi, Nanda. Como é que você está? Eles descobriram uma identidade secreta. Olha. Viu, né? Pegou o descabelado aqui, não é a live do pijama, mas a gente estava tomando café no feriado. Bom dia, bom dia. Me fala onde é que você mora e qual é a sua dúvida. Nanda, eu sou de São Paulo, eu moro na Zona Leste, na Vila Matilde. Eu tô apaixonada pelo pão, tô fazendo, tô te seguindo, tô te stalkeando nas comunidades, no YouTube, enfim. Isso é tudo. Né? A dúvida que eu tenho, Nanda, é o seguinte, eu comecei a fazer, tô seguindo a fermentação na geladeira, como você orientou e tal. Existe algum critério para a gente escolher uma farinha adequada? Porque a gente usa as farinhas que tem. Eu estou comprando algumas marcas e percebendo assim, que muda na composição. Às vezes uma tem um pouco mais de carboidrato, às vezes um pouco mais de proteína, alguma coisa nesse sentido. Tem alguma que a gente possa fugir dela? Como assim? Das farinhas de trigo? O que não pode ter no seu rótulo é melhorador. Melhorador, tá. O seu rótulo tem que ter farinhas de trigo. Será que eu tenho um rótulo aqui bom, gente? É porque as minhas farinhas são sacas, são pote, né? Deixa eu ver aqui. Entendi. Eu fui essa semana no atacadista e peguei... Olha aqui, essa aqui... Essa é que tá ficando manjada, essa daqui. É que eu tenho pacotinho. Tá manjada. Ó, farinha de trigo com ferro e ácido fólico. Aí as pessoas vão ficar loucas. Buriti agora já vai ficar com estoque zero. Vai vender farinha. Mas olha só, deixa eu ver o que está escrito na Gebana. A Gebana é orgânica, né? Então a Gebana provavelmente vai... Deixa eu ver o que tem no rótulo da Gebana. Olha o que... Ingrediente. Trigo orgânico. Trigo orgânico. Entendi. Ponto. Entendi. Então, assim, eu acho que você tem que procurar a parada ter trigo, né? Tá. É para ter trigo, não é para ter outras coisas. Mas na nossa legislação precisa de ácido fólico e ferro, né? Eles vêm. Esse aqui eu fiz essa semana, o Deus de semente, tá congeladinho aqui. É muito bom, né? Ficou muito bom. E aí eu assumi, eu mudei, eu acabei. A primeira vez que eu fiz, eu não coloquei gergelim. A segunda vez eu falei, eu vou botar o gergelim, vamos ver o que vai virar. E ficou bom, deu legal, ficou gostoso. Mas seguindo. Curto gergelim, só curto gergelim na decoração e no tahine. Então, é muito bom. Aí eu coloquei e ficou bem legal, o pessoal curtiu bastante. Mas essa dúvida sua é boa. Sabe por quê? Eu te perguntei da farinha, porque essa semana eu achei uma no atacadista, eu paguei R$10 o saco de 5 quilos. Que farinha que era? Essa aqui, ó. Eu fiz ontem. Ontem eu ia fazer o pão de alecrim. Aí acabou que eu tava gastando muito forno, aí eu falei, não, deixa eu fazer no fim de semana. Essa aqui, ó. Trigo. Buquê. Nossa, alguém já botou pra mim. Buquê. Eu paguei 10 conto. Eu comprei 2 pacotes. A minha cunhada também tá junto comigo nessa jornada e eu peguei 2. O que acontece? É bem legal. Vocês têm que ver isso. E assim, tem uma coisa também que é muito importante. É o gosto final. Toda vez que você trocar de farinha, compara o gosto com a outra. Porque eu vi para testar a textura. Então, textura também é importante, você vai ver. Mas assim, para mim o que manda, por incrível que pareça, é o gosto.
Então, assim, algumas farinhas, eu acho elas, assim, incríveis, mas elas não têm sabor nenhum. E eu sei disso por quê? Porque eu vario muito. Então, eu sinto a diferença até no sabor da casca. Então, para mim, faz diferença muito o sabor. Lógico que o desempenho também, mas assim, eu acho que o desempenho, você com um método bom, você tira o desempenho de qualquer farinha, entendeu? O negócio é você, no final, cortar e gostar. Na Não, foi degustação bem. também. Então, esses daqui, eu fiz, é o terceiro fim de semana que eu fiz o de semente, que eu faço e congelo para semana. E eu não senti diferença. Eu tinha feito com farinha de mercado, aquela de um pacote do Dona Benta, e aí essa aqui eu peguei na promoção. E não ficou ruim, não, ficou bem gostoso mesmo. E eu acho muito bom as pessoas fazerem, sabe por quê? Porque acaba com esse negócio de eu não consigo fazer, eu só consigo só se tiver farinha fulana. A farinha fulana, às vezes, você pega e não faz. Esse é o negócio. Às vezes você pega uma coisa de marca que para aquela finalidade não atende, ela pode ser boa para outra. Porque é carro. Assim, a pessoa vai dirigir com o carrinho barato e com o carrinho caro. Mas não é o fato de botar o carrinho caro que vai fazer ela dirigir melhor. É a prática, né? É a prática, exatamente. Eu devo estar dirigindo uma bela droga, né, Rodrigo? Porque eu não estou dirigindo há muito tempo. Eu devo estar dirigindo uma bela droga. Mas eu dirijo melhor que o Rodrigo. Com certeza. Eu dirijo. Não, se dirigir igual faz pão, a gente sabe que está muito bem, viu? Tá vendo, Rodrigo? Ela fez uma comparação boa. Mas eu, sério, até ele falava para mim que eu dirigia melhor do que ele. Só que eu não tenho paciência para dirigir com o Rodrigo do meu lado, não. Eu não tenho. Sabe por quê? Porque eu acho que ele tem que ser cavalheiro. Ele tem que dirigir para mim quando eu estou sentado do lado dele. Então, não é verdade? Eu acho tão confortável. Meu marido vai dirigindo, eu vou observando a paisagem, vendo onde tem uma loja. Não. Eu sou comentarista de direção. Eu falo para ele, anda, passa essa marcha, o carro tá gritando, não sei o que. É um saco. Mas é que isso faz parte da nossa natureza, entendeu? É assim mesmo. Nanda, eu adorei conversar com você. Depois eu vou te chamar para tirar outras dúvidas. Muito obrigada. Né? De noite a gente tem aula e depois eu vejo você no Polipix. Muito bem, obrigada, viu? Tá bom? Beijão pra você. Viu? Tchau. Adorei a Tati. Já usei buquê, ela costuma ser mais barata. Pois é, dá para fazer tudo. Sabe por que eu conheço essa buquê? Alguém, uns 2 eventos atrás, postou essa buquê e depois eu vi alguém na comunidade com um buquê dos alunos. Ai, me deu vontade de espirrar. Me deu a vontade, mas não vem. Não, quando vem o espirro, eu não seguro espirro, não. Para vocês que seguram espirro, isso faz mal. Quando era pequena, fui no otorrino que falou que fazia muito mal segurar espirro. Aquelas pessoas que espirram para dentro, sabe? Tim, tim. Isso faz mal. Ele falou que dá pressão. Eu acredito. Gente, ó, viu? Hoje eu já falei do conselho do intestino, do espirro, do bombom, tá difícil. Tá difícil. Tô quase como é que chama? Aqueles curadores? Tô quase isso. Nanda, o que faço para você me chamar? Fala, me chama. E fala que chama. Pimenta, tá ali? Pimenta, não sei, é pimenta alguma coisa. Pode chamar você? Fala, me chama. Zenaide Rangel. É porque o código é me chama. A fina é boa. Eu sei, porque eu tenho um aluno que faz tudo com fina já há muito tempo. Não é um, não, tenho vários. Mas eu descobri a fina com aquele... Lembra que ele mandou um vídeo pra gente? Tem muito tempo já isso. Na época que eu deixava esses vídeos abertos. Mas nego começou a avacalhar, aí parei de deixar aberto. Vamos lá. Tá vindo aqui. Várias opções de farinha aqui. Só tem a fina. Gente, faz com a fina. A fina não é ruim. É sério mesmo. Eu não conheço todos. Ó, tá conectando aqui com você, mas não sei como é que tá aqui o seu negócio. Só uso fina. Aí, você já é antiga, Mari Mota? Eu sei, você manda foto para mim. Eu conheço sua foto de perfil. Tá conectando, mas tá difícil aqui. Não tá querendo. Ó, Zenaide Rangel não conseguiu, então vou chamar outra pessoa. Odete faz pra caramba, viu? Odete falou. Deixa eu chamar a outra moça. É Pri? Deixa eu ver. Tinha alguém que tinha perguntado aqui como faço. Dananana.
Deixa eu achar ela aqui. É que eu não consigo chamar vocês, porque o troço aqui fica rodando, gente. Me ajuda. Dona Miriam, manda um e-mail, Dona Miriam. Dona Miriam tá aqui na live. Tá? Miriam. A Miriam queria ver o brioche. Eu falei para ela mandar para o suporte técnico, que eu não sei. Assim, porque às vezes meus alunos mandam inbox. Eu não sei, gente. Na lojinha do curso. Ela tentou, mas ela não. Ah, eu não sei. Ela escreveu um montão. Eu falei para ela, me ajuda, manda pro e-mail do técnico. Queria aprender esse tipo. Cadê? Tô procurando você, Pati. Mas é Pati? Nem sei se é Pati o nome da pessoa. Vou lá pro final. Fala, me chama, me ajuda. Me chama porque eu chamo você. Zenaide, não consegui chamar você. Não conectou com você. Vou tentar de novo. Zenaide Rangel. Vai para perto do seu roteador. Eu não me ligo na quantidade de proteínas. Tudo bem, Zenaide? Ai, que bom. Tudo bem? Fica aí pertinho do seu roteador. Me fala o seguinte, onde é que você mora e qual é a sua dúvida? Eu moro aqui no Rio, aqui no Recreio. Opa, conheço. Pois é. E assim, já tem um tempo que eu te sigo, não consigo fazer o Panifix. Até uma vez falei para você que meu marido teve problema de saúde, aí nós ficamos sem condição para eu fazer o curso. Aí é o seguinte, nessa pandemia, nós ficamos desempregados aqui em casa. Foi um processo muito difícil. Aí eu já fazia low carb. Aham. Meu estômago, que era muito ruim, que eu comia um pão, chorava o dia todo. Queimando. Pois é. Aí comecei a fazer low carb. Vendia tudo mais, mas era um pão que eu não tinha uma afinidade nele. Ainda faço para algumas pessoas fiéis, ainda faço. Aí eu comecei a fazer pão. Já te seguia, já ria muito de você, da sua sinceridade, mas certas mesmo, porque, né, se não cortar, as pessoas não têm limite. É verdade. E aí eu comecei a fazer, fiz um levain, comecei a fazer, eu faço pão. Mas o pão não fica... Até no começo ficou. Agora eu uso rosa branca, que é o que eu acho aqui. Tem bastante aí no Recreio. Tem. Assim, eu até queria comprar outras farinhas. Aí na Zona Sul tem mais delas? Cara, aqui tem rosa branca e tem umas outras coisas assim, de verdade, que tem que ter coragem, né, Rodrigo? Tem umas farinhas, às vezes, que eu nunca ouvi na vida. Eu tinha vontade de comprar a Anaconda, mas não consigo achar. Ah, Rio de Janeiro você não acha Anaconda. Eu nunca achei Anaconda no Rio. Eu só consegui Anaconda porque teve aluno que me mandou e porque tem umas outras pessoas que trabalham, tipo, em pizzaria, não sei o quê, que vieram me deixar aqui, que assisti a live, e aí eu chamei alguma coisa, aí a pessoa falou, não, vou te levar porque eu tenho trabalho, no meu trabalho tem, vou levar um pouco para você. Só assim que eu peguei a Anaconda aqui no Rio, porque você tem que comprar em quantidade mesmo. Mas me conta a sua dúvida. Seu pão não está saindo como você queria. Olha, eu vou mostrar aqui o pão, tá? Um pão que eu fiz, que eu tenho feito. Mas ele tem ficado aqui. Ué, temos pão. Temos pão. Mas ele tem ficado borrachudo. Então você está precisando... Como é que é o miolo dele? O miolo dele é compacto? É mais para compacto. E no começo Entendi. eles ficavam mais aerados, mas aí começou a não dar certo, não sei por quê. Você tem termômetro, senhorita? Tenho. Ah, e você mede a temperatura da sua massa, da sua geladeira? Está controlando isso? Assim, eu fico entre 24 e 26. Da 26 eu enfio na geladeira. Então, olha só. Quando o seu pão sai da geladeira, você acredita que seu pão fermentou? Ele aumentou de volume? Eu estou em dúvida disso. Pois é, mas é isso que você... Não tem o quê? Peraí que eu não ouvi você.
Olha só, o que que você precisa ver? Você precisa ver quando você coloca seu pão, você tem que olhar para ele e gravar o volume que ele tá. Quando você vai assar, ele tem que ter aumentado de volume. Precisa. Ele precisa ter crescido. Peraí que eu não tô te ouvindo. Ele não está aumentando muito de volume. Pois é, pode ser que a geladeira esteja muito fria ou esse fermento não esteja com muita atividade ou os dois juntos. Eu vou até fazer um novo agora com você. Vou começar um novo. Não jogue esse outro fora, Tá. tá? Não jogue fora. Agora, eu E não que- acho centeio em lugar nenhum para fazer. Mas vocês podem fazer com a farinha branca, não tem problema. Ah, centeio, sabe onde é que você acha no Rio? Nessas lojas naturebas. eu Bio verdes, tenho bio não sei o tem quê. armazéns, mas não tem. Porque diz que o centeio é importado, né? Tem centeio importado e tem daqui também. Só que o daqui realmente eu não tenho visto as pessoas falando, né, Rodrigo? Tá, às vezes aqui tem umas épocas que não tem. Era do Vale Ecológico? Era Vale Ecológico que vendia. Mas a Mãe Terra também teve uma época que vendia. Tem que ficar de olho. Não é todo lugar mesmo que tem nacional. E quando tem a granel, é ou alguma padaria que vende, ou é alguma lojinha de coisa já de produção. Tenho tentado, assim, nesses armazéns, Casa Pedro, Armazém do Recreio, Armazém da Barra, nada tem. Acho que o Armazém do Recreio tem. Não, tive lá. Não tem? Mas olha só, mesmo que você não ache, você pode começar com farinha branca ou integral, certo? Precisa ficar atenta aos parâmetros que a gente passa, tá? E o seu pão, ele tem que crescer de volume. Aí você vai me perguntar, quanto de volume? Vai depender. Por quê? Porque vocês podem colocar essa massa de pão em diferentes estágios na geladeira. Então, eu não posso pegar e falar assim para você. Esqueci seu nome, é Zenaide? Zenaide. Eu não posso pegar e falar assim, Zenaide, sua massa tem que dobrar. Eu não posso falar isso porque vai que você colocou a sua massa num estágio mais adiantado na geladeira e aí o que ela vai fermentar é um pouco a mais de volume. Ela não vai dobrar daquele volume. Você entende? Porque isso é livre. Existem vários momentos para você colocar lá na geladeira. Então, eu não posso pegar e falar assim, coloque na geladeira e espere dobrar. Porque eu posso causar uma coisa errada em você. E aí você vai começar a passar todos os pães, esperando dobrar, entendeu? Então, o que você tem que olhar é que ele tem que aumentar de volume, não pode ficar igual. Ou pouquinho só. Tem que ter um aumento considerável, tá? Então, isso já é um primeiro indício. E sua geladeira pode estar muito gelada. O que é muito gelada? 4, 5, 6. É gelada. Estava 8. Tava Mas 8. e a massa? A massa eu não medi dentro da geladeira. Tem que medir a massa, porque às vezes a geladeira está numa temperatura, mas a massa às vezes consegue ficar mais gelada, porque ela está lá, ó. Entendeu? Então, controla isso para ver. Porque, pelo que você falou, as suas temperaturas antes estão boas. Porque você está com 24, 26. Agora está fresquinho. Eu não sei quando chegar o nosso... Se você prestar atenção na aula e no método, você vai entender como é que você faz para trabalhar em todas as estações. Ok? Tá. Agora, me diz uma coisa. Eu fico assim meio em dúvida de estar alimentando, porque chegou uma hora que eu tinha quase que um balde de levain, né? Quando os meus netos estão aqui, aí eu faço panqueca para todo mundo, mas sem eles ficou aquele monte. Aí, para eu fazer pão, sempre está fazendo pão, tem um método de manter esse levain todo dia, isso aí me deixa meio... Quanto que eu tenho que dar do levain? Pois é. O quanto que você vai alimentar... No máximo, aí não tem uma boa resposta. O quanto você vai alimentar depende muito da sua produtividade. Então, assim, às vezes, até você que faz para vender, você não precisa, às vezes, fazer pão todo dia. Você pode fazer os bolos. Eu ainda não tive tempo de fazer os bolos. Até já vi. Pois é, porque as pessoas gostam. É uma coisa que quase ninguém faz. De verdade. E, assim... é muito diferente. E tem uma super saída. Todos os meus alunos que fazem os bolos vendem muito bolo. Verdade.
Porque as pessoas, elas gostam do pão, mas o bolo fermentado é diferente. Mas o bolo não preciso levantar, tá no auge, não, né? Não, você pode fazer com o do dia anterior, tranquilo. Exatamente. E aí você pode até mesmo dar comida todo dia, ter o luxo de fazer o pão, o bolo com fermento fresco, porque não tem problema. Entendeu? Se você quer alimentar todo dia, você pode fazer mais dias bolo e outros dias pão. Não tem problema. Que legal. Tá bom? Então tá, vamos Presta fazer. atenção nas aulas, viu, Zenaide? Então tá bom, Nanda. Tá bom? Eu curto muito você, curto muito a sua didática, né? E o seu método. E vamos que vamos. Obrigada, Zenaide. Aproveita o evento, tá bom? Bom dia para você. Tchau, tchau. Tchau. Gente, vou salvar aqui no feed. Eu sempre salvo essa aula. Se você chegou e não viu, vale a pena ver, porque as perguntas foram muito boas hoje da aula inteira, tá? 2 horas eu vou falar com uma estrelinha e às 7 horas a gente tem uma aula. Olha lá no calendário, tá? No Telegram, tá bom? Ou no e-mail de vocês, ou daqui a pouco eu boto um print aqui do calendário, tá? Então depois eu espero vocês.